O Roda de Entrevista desta noite trata do calendário eleitoral deste ano. Nosso convidado especial é o professor e especialista em Direito Eleitoral, assessor do Tribunal Regional Eleitoral, professor Alexandre Azevedo. Lembro mais uma vez a você, telespectador, o programa é gravado, portanto, não temos WhatsApp. Pois bem, professor Alexandre, no final do último bloco, o senhor levantou, citando em outro contexto, candidatura avulsa. Essa é uma questão que provocou polêmica, teve até ação judicial aqui em Goiás, pessoas querendo se candidatar sem filiação partidária. O que reza a lei? A Constituição nossa, né, é claríssima. O artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição Federal, exige que como condição de elegibilidade, a filiação partidária. E a Lei 9.504 estabelece que essa filiação partidária deve existir até 6 meses, no mínimo, né, até 6 meses antes da eleição. Só que algumas pessoas começaram, né, a levantar uma situação de convenções e tratados que o Brasil assinou, em que dispensaria, né, a filiação partidária como uma condição de elegibilidade. Essa situação hoje no Brasil não se aplica, tá ok? O que nós temos no nosso ordenamento hoje de forma claríssima é que essa pessoa deve estar filiada a partido político. Não pode existir candidatura avulsa, mesmo porque o nosso sistema, da forma como foi desenhado, uma candidatura avulsa é só para falar, olha, pode concorrer, mas vai perder. Não tem a menor possibilidade. Não posso perder a piada. Tem tanto partido aí para a pessoa se filiar no Brasil, né? Mais de 30, e quer se candidatar sem filiação? Tem 35 partidos criados e mais 60 e tantos a serem criados. Está na fila lá para o Tribunal Superior Eleitoral analisar. Talvez é porque essa política partidária, como ela é estruturada no Brasil, ela tem, a política em geral, ela tem angariado muito descrédito, né, junto à população, por questão de escândalos, né, a questão que a Lava Jato, por exemplo, tem colocado, né, que a política brasileira ela passa por uma série de conchavos, e talvez por isso que essa ideia das candidaturas avulsas surgiu com mais força recentemente, mas de qualquer maneira, mesmo se houvesse a possibilidade, seria inconstitucional, nem configuraria nada, né, professor? Seria, primeiro, inconstitucional, claríssimo. Segundo, que nós temos, por exemplo, deputado estadual. Deputado estadual, nós temos o sistema proporcional. Esse sistema proporcional, ele depende não do voto apenas dele, mas do voto de todo o partido. Calcular o quociente eleitoral, depois o quociente partidário, saber quem está eleito ou não. Então, a candidatura avulsa para isso é praticamente impossível ele conseguir. Outro problema que a gente tem é a propaganda no rádio e na TV. A propaganda no rádio e na TV é dividida entre os partidos políticos. O fundo partidário, entre os partidos políticos. O fundo eleitoral também é dividido entre os partidos políticos. Ou seja, seria falar, olha, pode candidatar, mas vai perder. Mas tem aquela situação daquele parlamentar que ele fica momentaneamente sem partido. Né, porque saiu do partido, porque, enfim, em alguma janela, ele fica sem partido. Esse deputado que está sem partido, ele também não perderia essas prerrogativas? Não, porque nós temos uma situação, até eu brinco com meus alunos, não confunda as coisas, né? Nós temos a condição de elegibilidade. É uma condição para que ele possa ser eleito, mas não é uma condição para o exercício do mandato. Então, no exercício do mandato, eventualmente, ele pode ficar ali sem algum partido político. O que não é desejável, tanto que o Tribunal Superior Eleitoral editou uma súmula, uma resolução, para dizer que a pessoa que desfilia do partido, né, de forma irregular, ele pode vir a perder o mandato. Até uma forma de punição desse parlamentar. Essa situação. Bom, professor, nós tivemos mudanças nas eleições de 2016, em comparação com as eleições de 2014, e agora nas eleições de 2018, novas mudanças. De forma geral, quais são as principais mudanças nesta eleição em comparação com o pleito anterior? Olha, a legislação eleitoral, a partir de 2006, sofreu mais de 10 alterações, né? Tiveram mais de 10 atos normativos alterando a legislação eleitoral. Isso de 97, a lei é de 97 até 2006,
poucas alterações. Naquele escândalo do mensalão, se começou a fazer várias alterações, coibindo precisamente a propaganda eleitoral. Então, tivemos logo em 2006 trio elétrico, camisetas, bonés, distribuição de brindes, né, showmícios. Para essa eleição, a principal que nós temos, e aí também para de 2016, que aí em 2014 não tivemos algumas alterações, mas em 2016 tivemos algumas. Por exemplo, o carro de som, não vamos ter mais carro de som, limitação do número de cabos eleitorais, né? Então, veja, carro de som já está proibido. Então, não pode, para essa eleição hoje, em não nenhuma tem. circunstância. E vai ter um candidato, então, que, né, às vezes atrapalha até aí aos finais de semana, né? 8 horas da manhã, aquele carro de som chato passando na rua, determinado candidato. Nessa eleição, então, isso acabou. Acabou. Não tem mais carro de som na campanha eleitoral. Salvo, aí a Mirelle falou da exceção, né? Algumas exceções. Quando esse carro de som estiver fazendo a sonorização de um comício, ou de uma carreata, ou de uma passeata. Ou seja, tem que haver um evento, né, da campanha eleitoral que não seja apenas e exclusivamente o carro de som. Ou seja, o jingle, né, que a gente escutava bastante, agora vai ser reduzido. Né? E aí aquela coisa, a gente às vezes estava 8 horas da manhã na igreja, em casa dormindo, e aí passava um carro de som, né, anunciando um candidato. Realmente era chato, mas era um instrumento que o candidato tinha que agora não vai ter mais. Então vamos pegar, que serve para todos nós aqui, o pessoal que está no estúdio também. Estamos lá no melhor do som, no domingo, 8 da manhã, e vem um carro de som fazendo propaganda de um candidato ou uma candidata específica. O que a gente deve fazer como cidadão de bem aí? Bom, a Justiça Eleitoral, todo ano sim, a partir da última eleição, ele tem feito vários aplicativos e colocado à disposição do eleitor. Né? Depois podemos até falar do e-título, né? Mas um outro que ele coloca é chamado Pardal. Então o eleitor está lá ouvindo aquele cabo de som, vai lá, faz a filmagem, tira a foto e envia para a Justiça Eleitoral através desse aplicativo. Pardal ainda não está disponível, vai ter a segunda versão dele, vai ser colocado à disposição do eleitor. O eleitor tira a foto, faz a filmagem, envia para a Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral vai encaminhar para o órgão competente para a fiscalização e punição. Professor, uma coisa que apareceu com mais força nos últimos 10 anos, então, portanto, nas últimas eleições, foi a questão das redes sociais. Ficaram cada vez mais fortes, né? Hoje é impossível praticamente para um candidato não fazer campanha em redes sociais, porque atinge muita gente de fato, né? nas diversas redes. Do ponto de vista eleitoral, nós estamos num momento que é pré-campanha ainda, mas nós já estamos vendo movimentações de certa forma de alguns candidatos, né? Em relação às redes sociais, o que pode e o que não pode nesse momento de pré-campanha, e o que mudou? Mudou alguma coisa da legislação da última eleição para cá em relação a divulgar o candidato nas redes sociais? Olha, nas redes sociais e na pré-campanha como um todo, pode praticamente tudo. A única coisa que não pode é dedo no olho, né? Literalmente. A propaganda eleitoral negativa. Né? Então pode o candidato chegar lá e fazer propaganda para ele. Não pedir votos, né, mas falar porque que ele merece o voto, falar isso, aquilo, sem pedir o voto expressamente. Implicitamente vai estar o pedido. Agora, o que ele não pode fazer de jeito nenhum é fazer o ataque ao seu adversário, né, tentando convencer o eleitor a não votar no candidato. Essa situação, principalmente não gosto de usar a palavra, mas em falta de uma outra, denegrir, né, a imagem do outro candidato, né, diminuir o outro candidato, o adversário. Isso não pode ser feito, principalmente se for essas relações de injúrias, difamações, principalmente. Nas redes sociais, uma preocupação que deve ter é com o chamado robô. Né? A propaganda anônima também cria-se... Que, aliás, é vedado, inclusive, constitucionalmente. Exato, né? vedado, né? Os perfis fake. O fake, principalmente o fake. A pessoa coloca lá que, na verdade, o perfil fake ele é um robô. Né? Nem todo fake vai ser um robô, mas todo robô é fake ali, que fica
reproduzindo um conteúdo, né, que previamente agendado. Isso aí é ilícito. Mas quem que é punido? Por exemplo, o perfil fake, ele não existe, ele é criado, né? Quem é punido é o pré-candidato, é o candidato, ou a plataforma que aceitou a publicação daquele tipo de material? Como é que é a questão de punições? A punição, ela é direcionada a todos esses que você falou, dentro de sua responsabilidade. Então, vamos imaginar que o candidato saiba desse perfil fake e utiliza dele, ou ele mesmo tem anuência, ou ele mesmo, né, que coloca, que cria, que incita os seus seguidores, né, correligionários a fazerem isso. Então ele vai responder dentro da sua responsabilidade. Não é o Alexandre vai lá, cria um perfil fake, né, fazendo campanha para um candidato, que esse candidato necessariamente vai ser punido. Ele só é punido dentro daquilo que ele é responsável. E nessa seara ainda das redes sociais, no que se refere à publicidade patrocinada, né? Publicidade paga no Facebook ou então em outras redes sociais. O que diz a lei eleitoral para este pleito? Até 2016 era proibido. Até 2016 não poderia de forma alguma fazer propaganda paga na internet. Agora já pode. No jornal, né? No jornal, a versão impressa do jornal, né? Só essa, poderia. O jornal, que não era uma versão impressa, vamos imaginar a versão eletrônica do jornal mesmo. Não era necessariamente aquele que estava reproduzindo o impresso. Ali não poderia, nem isso poderia. Hoje já pode fazer isso através de links patrocinados, né? Não pode em sites de pessoa jurídica, então continua proibido, né? Para os jornais apenas na versão eletrônica, não podem fazer isso, mas pode ser utilizado Facebook, Twitter, o link, né, patrocinado, desde que seja patrocinado pelo partido ou pelo candidato, né? Eu, Alexandre, não posso ir lá patrocinar a campanha de outra pessoa. Isso é vedado. Ok, vamos então para mais um intervalo no Roda de Entrevista, que hoje recebe o professor especialista em Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo, falando sobre a legislação eleitoral, o que pode, o que não pode, esclarecendo candidatos, partidos políticos, nós da imprensa e principalmente você, eleitor. Voltamos em instantes.